Boa tarde, Cláudio Canadá. Como Boa vai? tarde, Tudo amigo bem? Claudinei. Boa tarde, tudo bem? Como é que vai, amigo? Também? Tudo jóia, graças a Deus. Ribeirão Preto integrada agora com Lisboa via satélite a cores para todo o Brasil e depois para toda Portugal. É um Muito prazer falar com obrigado. você, meu amigo, uma referência, um cara, uma pessoa que eu admiro, é um cara que eu respeito bastante, que a gente tem uma parceria muito legal. Eu indico alguns artistas para ele me mostra os programas. Aliás, o que está rolando esse final de semana? Eu não tive tempo para ver o que está rolando no Raiz do Brasil. Neste fim de semana, nós estamos fazendo aqui uma homenagem ao forró brasileiro, mas o forró moderno, com a banda Mastruz com Leite, que é lá da minha cidade de Fortaleza. Oh, que bacana, que bacana. Semana que vem, se for um artista pop, você me avisa que eu vou avisar os meninos lá do projeto Caleidoscópio para eles escolherem uma música ligada ao pop, que aí eu vou te fazer aquela gravação e enviar para você. Né? Tá bem. Na, Então, na semana que vem, já temos programado no Raízes do Brasil uma homenagem a um bom baiano, chama-se Moraes Moreira. Você lembra dele? pô, claro que sim. Eu tive a oportunidade de ver. Eu tenho um CD autografado pelo Moraes Moreira, que ele viu aqui em Ribeirão Preto, ele e o filho dele, num show que seria falando dos novos baianos, já antes da Uhum. pandemia, uns 3, 4 anos. E eu comprei o CD lá que estava vendendo na lojinha, lá no Teatro Pedro II aqui, que é um teatro muito bom, um teatro construído com uma arquitetura francesa muito bacana também. Inclusive, quando a França veio jogar aqui na Copa do Brasil em 2014, a França ela treinava aqui em Ribeirão Preto. Então, ela escolheu Ribeirão Preto por quê? Por causa de ter muita influência francesa aqui em Ribeirão. O Teatro Pedro II aqui é considerado um dos teatros mais bonitos do Brasil. Ele lembra muito o Teatro Municipal em São Paulo. E a França veio jogar e eles faziam as entrevistas deles no Teatro Pedro II. Então, eu vi todo o time da França aqui, ficou num hotel próximo daqui, né? E o Moraes Moreira foi se apresentar, ele e o filho, né? E Uhum. parece que foi uma coisa, né? Eu falei, eu gosto desse baiano aí. Eu vou pegar vou comprar um CD e pedir o autógrafo. Tudo bem, eu tenho aqui muita coisa autografada. Até tem um amigo meu aqui que, algum tempo atrás, ele falou: se um dia a gente tiver. Se você se emprestaria algumas coisas para a gente fazer uma exposição em algum shopping aqui. Falei, claro, sem dúvida nenhuma, será um grande prazer. Eu tenho muita coisa autografada, Fafá de Belém, roupa nova, então tem coisa para caramba. Nova, acho que está tudo autografado. Mas tem vários artistas aqui, né? 14 Bis, Sai Guarabira, tem muita coisa até para fazer uma exposição. Mas legal, sempre coloquei à disposição. E alguma coisa me dizia, eu vou pegar o autógrafo desse cara, que eu não sei até quando esse cara vai estar vivo, né? E depois ele acabou falecendo. Mas, olha, muito legal. Eu vou falar para eles, eu acho que eles têm música, o projeto Caleidoscópio, só fazendo um parênteses, eles têm gravações com o Guilherme Arantes, com o Gilberto Gil, com o Flávio Venturini, com a Jane Duboc, e gravaram agora com Cleito e Cledir, aquela dupla gaúcha que fez muito sucesso nos anos 80. Eu acho que eles vão Uhum. querer colocar o nosso Gilberto Gil, que inclusive o Gil foi agora eleito na, Academia na Brasileira de Academia Letras, né? Brasileira de Letras, né? Então acho que vai ser muito legal eles colocar o Gil cantando com eles no programa do Moraes Moreira. Vou avisá-los, eu faço aquele áudio lá e mando para você. Meu irmão, é um prazer falar com você, agradecer. Eu tenho entrevistado os radialistas e alguns apresentadores de TV aqui do interior de São Paulo, nesse trabalho que a gente está fazendo no Senac, que é contar a história da rádio PRA7, que é a quarta rádio mais antiga do Brasil, né, onde trabalhou, entre outros, Moacir Franco, o nosso querido Rolando Lero, Rogério Cardoso, né? Até o próprio Boni trabalhou aqui também, a Guta, o auge da Guta, que foi diretora da Globo,
enfim, vários artistas passaram aqui por Ribeirão Preto, porque a PRA7, nos anos 60, anos 70, eles tinham muita novela, uma novela de rádio. Então, eles traziam artistas para cá, trouxeram Orlando Silva para se apresentar. A época de ouro do rádio de Ribeirão Preto foi nos anos 70 e foi nos anos 60 e nos anos 70. E a PRA7 hoje virou o Sistema Clube, né? Onde até o Datena trabalhou. O Datena, infelizmente, tentei uma entrevista com o Datena, mas hoje é praticamente impossível, mas o Datena começou aqui no rádio, antes de ir para a EPTV, que é a retransmissora da Globo aqui em Ribeirão, e depois o Datena trabalhou um tempo na Globo, depois conheceu o Luciano do Vale, e aí a carreira dele teve foi um meteoro e uma pessoa muito competente. Não esquece as raízes, né? Quem começou no rádio também foi muito próximo daqui, inclusive a irmã dele mora aqui em Ribeirão Preto, ele vem de vez em quando em Ribeirão Preto, e a irmã dele trabalhou na EPTV, o Fausto Silva. O Faustão, ele tem uma irmã aqui chamada Eleonor Silva, que trabalhou eu acho que ele levou hoje a Eleonor para trabalhar com ele na Bandeirantes, né? Então, o rádio no interior do estado de São Paulo foi muito forte, e eu queria e isso faz parte do nosso trabalho, de contar a história da Rádio PRA7, como é que teve tantos artistas, e a rádio hoje pertence ao Sistema Clube de Comunicação, que é o sistema clube que detém os direitos da retransmissão da TV Bandeirantes. Então, eles transmitem a TV Bandeirantes para toda a região. Não da Rádio Bandeirantes, porque tem a Clube AM e a Clube FM, mas toda essa parte de TV é uma repetidora da Bandeirantes. E também no nosso trabalho, que depois a gente vai comentar no final, os desafios do rádio brasileiro no século XXI, que eu vou te perguntar como que está o rádio na Europa hoje, em Portugal, né? Você com o programa Raízes do Brasil, que é um programa muito interessante, quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Eu também tenho divulgado, que é um programa que valoriza a cultura brasileira, mostrando para os portugueses, para os europeus e até para os Estados Unidos. Então, os desafios do rádio no século XXI, e também duas opções que ideia, porque eu vou entrevistar, inclusive, um deputado federal que é radialista aqui em Ribeirão Preto, para valorizar a nossa classe de locutor, né? Porque, infelizmente, hoje, até vou te falar qual seria a ideia, que é um pedido que eu vou fazer para ele. Hoje, algumas rádios, não só em Ribeirão Preto, mas eu acho que em grandes locais, estão colocando playlist de música e está assumindo a função do locutor. E isso é muito triste, porque você vê pessoas com talento, pessoas com vozes excelentes e com propósitos muito interessantes. Então, para ser uma playlist, eu acho que não vale a pena, você desmoraliza a profissão do locutor e você acaba não formando. E também, hoje, a pessoa que quer ouvir uma música, se ela quer ouvir sua música, ela entra no YouTube, entra no Spotify, ele ouve um CD, ouve um vinil, né? Por que se ouve um programa? Porque o locutor é carismático, o locutor traz uma mensagem interessante, traz uma história de um artista, que é um trabalho que eu faço e que você faz, traz a história de um artista, conta a curiosidade desse artista. Então, o que é a nossa proposição? Como a rádio é uma concessão, né? É uma concessão, a rádio normal, né? de frequência modulada, de AM, ela teria que ser obrigatório as rádios terem locutores das 6 até as 24 horas. Cláudio, você está me vendo? Estou sim. Ah, tá, que eu não estou te vendo, mas voltou agora. Então, a nossa proposição seria, por a rádio ser uma concessão, passa a ser obrigatório as rádios terem locutores das 6 às 24 horas, que poderia ter só playlist no período da madrugada, que a gente também concorda que é complicado. E outra coisa também, o fim da obrigatoriedade do recolhimento do ECAD passando a ser facultativo. Porque hoje você vê algumas rádios que ela recolhe e muitas vezes o dinheiro não chega na mão do artista.
passa pelo ECAD, o artista recebe um valor muito pequeno, ou às vezes nem recebe, não tem uma comprovação, não tem uma fiscalização. Então, qual que seria a nossa proposição? A rádio que não recolheu o ECAD, aquele valor que seria igual ao valor do ECAD, ela aplicar numa ação social para a comunidade do seu bairro, seja ou no estúdio de radiodifusão, para que as pessoas possam, de repente, tem muita gente que quer trabalhar no rádio e são poucas escolas de rádio que existem, ou seria colocar aplicar essa verba no desenvolvimento da radiodifusão, ou, no caso, uma ação comunitária para aquela localização onde a rádio se encontra, que você vê muito rádios em bairros. Às vezes o bairro está precisando de uma infraestrutura e o poder público acaba não realizando aquela necessidade. Então, esses dois aspectos. Mas depois a gente vai conversar isso no final. Eu queria que você contasse, por início, onde você iniciou do rádio, onde você nasceu. Eu já sei um pouco dessa história. Há quanto tempo você está em Portugal e como é que você resolveu ir para a terrinha? Conta aí, fique à vontade, pode falar aí que agora eu vou só te ouvir. Bem, Claudinei, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui, contar um pouco da minha história. É uma história com mais de 30 anos de profissão, né? É muito tempo já, né? Eu comecei muito jovem, comecei adolescente, quando alimentei o sonho de ser radialista, foi por um acaso, porque aos meus 14, 15 anos de idade, eu nunca pensei em trabalhar em rádio. Porém, eu já tinha muito contato com a música. Meu pai era boêmio, meu pai tocava violão, meu pai cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita e cantava muito bem, inclusive tocava com o violão invertido, porque ele era canhoto. E então eu cresci ouvindo Ray Conniff, Nat King Cole, Charles Aznavour, Roberto Carlos, e este naipe de artistas que o meu pai costumava ouvir em casa. Meu pai investiu muito dinheiro em equipamento de som, tinha aqueles toca-discos Gradiente com as agulhas Shure, mandou fazer as suas caixas de som, tudo feito sob medida. Então trazia os amigos para casa, bebiam a sua cervejinha, minha mãe fazia os petiscos, eles cantavam, tocavam, viam lá os LPs. Foi o meu primeiro contato com Roberto Leal também. Depois tornamos-nos amigos, eu e o Roberto Leal, mas isso já é uma outra história. E pronto, toda aquela ambiência musical, eu fui habituando-me desde o início no bom gosto do meu pai, porque quem ouvia Nat King Cole, Ray Conniff e Charles Aznavour, naturalmente tem muito bom gosto. Então, comecei a gostar da música já naquela altura. Entretanto, quando era criança, eu tinha um pequeno problema, a timidez e também um pouco de gagueira. Eu era gago, e isto tornava-me ainda mais tímido, porque eu tinha muita relutância em falar. No entanto, quando eu ia para as missas com meu pai, fazia parte também, meu pai fazia parte dos encontros de casais com Cristo, eu pedia para ler na missa e as pessoas diziam que a minha voz era bonita, mas eu não lia direito. Entretanto, ficou por ali, não é? Mas eu queria muito melhorar a questão da minha relação com as pessoas, tirar a minha timidez, e comecei a fazer teatro. Fiz teatro lá, mesmo no Colégio Salesiano, no bairro da Piedade, onde eu nasci, não é? Em Fortaleza. E então, para tentar ter o objetivo de melhorar um pouco mais a minha articulação linguística. Quando na escola, um dia apareceu um rapaz, eu até hoje é muito meu amigo, que sonhava em ser locutor de rádio, tinha uma voz muito bonita, uma voz muito grave, e ele imitava alguns locutores conhecidos na altura, lá em Fortaleza, locutores clássicos que ainda estão na atividade, e nós brincávamos, e eu achava aquilo muito bonito, ele fazia aquilo com a voz, né? E até que um dia ele me convidou para visitar um estúdio de uma rádio muito importante, acho que era a rádio número 1 de Fortaleza, no estado do Ceará, que chama-se FM 93, FM que pertence ao grupo Edson Queiroz, que tem a Nacional Gás Butano, né, Água Mineral Indaiá, Esmaltec, esse é o grupo Edson Queiroz, que é muito famoso no país inteiro, e que nasceu lá em Fortaleza, o Edson Queiroz, um empresário, a minha mãe conheceu ele pessoalmente, então esta rádio ainda é a rádio número 1 hoje no estado do Ceará, que é a FM 93. Então ele levou-me para conhecer a rádio, até aquela altura nunca tinha pretendido trabalhar, e quando nós entramos lá, achei aquilo tudo muito mágico, né? Ele já conhecia o locutor do horário, chamava-se Wilson Mansur, que hoje é muito meu amigo,
e eu considero ser uma das vozes mais bonitas do Brasil. E o Wilson Mansur estava lá fazendo o horário dele com o operador de áudio e começou a falar e eu ouvi aquela voz estrondosa nos alto-falantes e dizia, uau, que espetáculo, que coisa linda. E aquele ambiente de estúdio, aquilo me fascinou logo de início. O Wilson Mansur perguntou-me se eu tinha vontade de trabalhar em rádio. Eu só tinha 15 anos de idade, né? E disse que não, nunca sonhei com aquilo, não fazia parte. E pronto, e ficamos amigos e eu passei a visitar lá mais vezes o estúdio, eu achava aquilo bonito, comecei a tentar imitá-lo, a ler textos, a imitar, não a sua voz, porque a voz daquele homem é uma voz impressionantemente grave, bonita, mas sim a forma de falar. Comecei a imitar e me interessar para quem sabe um dia me tornar um locutor de rádio, né? Entretanto, comecei a brincar com isto também na igreja, a ler, comecei a ler melhor, comecei também a fazer as minhas atuações no teatro de uma outra forma, comecei a treinar bastante, até que eu sonhei, bateu-me assim, uma pancada de ir numa rádio fantástica que havia lá, que chamava-se FM do Povo, que pertencia ao grupo O Povo de Comunicação, que é rádio FM, rádio AM Jornal, que era a rádio. A FM 93 já era uma rádio popular, e a FM do Povo era uma rádio jovem popular, era, em termos de jovem, era a rádio número 1 naquela altura. Era a rádio que todo jovem locutor queria trabalhar, porque era uma rádio muito jovem, muito dinâmica. Então, deu-me na telha de ir lá, bater a porta e querer ser locutor da rádio, né? Cheguei lá, bati lá, pedi para falar com o coordenador, e ele me recebeu e disse, olha, então, mas eu queria ser locutor da rádio. Mas olhou para mim, você tem quantos anos? Eu tenho 15. Mas você tem experiência? Não. Ele, quer ser locutor de rádio? Desta rádio? Aí eu, se possível, né? Então, levou-me no estúdio. Aquilo, quando eu entrei por aqueles corredores, já as pernas começaram a tremer. Tinha lá um microfone muito antigo, uma rádio muito tradicional do estado do Ceará, a Rádio Povo AM, foi a primeira emissora AM estéreo do Brasil. Mas eu fui para a FM do Povo, 95,5, e quando lá entrei, olha, você vai ler isso aqui para mim, pôs ele em pé junto com o operador de áudio, lembro-me como se fosse ontem, tinha apenas 15 anos, e pediu para ler um texto. Eu comecei a ler aquilo começou a correr mal, né? Pediu para anunciar uma música em inglês, aquilo também correu pessimamente, não é? E, olha, você não está bem para isto, não está bom, e eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que você não dá para isto aqui. Rádio não é realmente a profissão que você deve escolher para você, mas, se você quiser seguir isto, vá para o interior, vá procurar uma rádio no interior para tentar uma oportunidade. Quem sabe um dia, né, você consiga realizar um sonho, né? Então, aquilo ali me deu duas opções. Ou eu desistia, chorava, enfiava a cabeça ali num buraco, né, com muita vergonha, ou então eu ouvia o conselho do homem e lutava contra a vontade dele e iria para o interior para aprender, para crescer. E foi isso que eu fiz. Procurei uma emissora de rádio mais próxima de Fortaleza, estava numa cidade chamada Russas, que fica 166 quilômetros de Fortaleza, meti uma mochila nas costas, praticamente nada, e fui lá, né? Tentar uma vaga, e meu pai conhecia pessoas lá, tinha pessoas não conhecidas, amigos, e então procurei um dos amigos do meu pai, que ele me orientou, e a esposa deste amigo do meu pai, pediu que o filho levasse-me até a Rádio Progresso de Russas para me apresentar lá as pessoas. E lá chegando, procurei a diretora, Dona Marta, que naquela altura, hoje, em memória, naquela altura, a Dona Marta era primeira-dama do prefeito da cidade, doutor Francisco, e eu disse, olha, eu queria trabalhar aqui, queria fazer um teste. E ela olhou para mim, não, menino, mas eu queria e tal. Tá bem, olha, então é o seguinte, hoje é sábado, o seu teste vai ser no ar, tá bem? Volte às 2 da tarde, você vai fazer um programa das 2 até às 6 da tarde, tá bom? Aí, se for bom, a gente vê o que pode fazer. Então, eu treinei todo naquele dia, porque já vinha de uma experiência traumática, de um não, de uma forma muito bem dada, não é? E tinha ali uma oportunidade de fazer um teste, mas um teste no ar, na Rádio Progresso de Russas, uma rádio AM, que emitia para todo o vale da região jaguaribana, do Rio Jaguaribe, e a rádio tinha um alcance estupidamente forte, incrível. Então eu tinha na minha mochila umas fitas cassetes com música do filme Stallone Cobra, lembra? Lembro. Cobra. Lembro. Tinha também Scorpions, rock dos Scorpions, tinha
Pronto, coisas da época, do jovem da época, não é? Então, fiz uma entrevista naquele dia, no programa da manhã, de um apresentador chamado Luiz Deusilaine. E ele, então você vem aqui hoje à tarde fazer um programa e tal. Como é que vai ser esse programa? Vai ser um programa assim, música jovem, vamos ver o que é que a gente consegue fazer e pronto. Né? Nunca tinha falado numa rádio naquela altura. E assim foi. Entretanto, quando deu 2 da tarde, comecei o programa, tremia mais do que vara verde, tremia tudo, por todos os lados. Tinha lá o filho do casal amigo do meu pai, estava lá comigo, e ele, calma, vai dar certo e tal. Com mal abri o microfone, comecei a falar e tocar Scorpions, aquela música Hurricane, Rock You Like a Hurricane, né? Então, o telefone começou a tocar, e a operadora de áudio, a sonoplasta, disse, olha, o telefone aqui não toca de sábado, isso é bom sinal. Começou a tocar, as pessoas a pedirem música, eu estava pedindo música, de repente chegou lá um rapaz, quem é você? Eu sou o Cláudio, tal, olha, o meu nome é Eder Joffre, eu trabalho aqui num clube, eu tenho aqui muita música, vamos aqui, vou te ajudar e tal, não sei o quê. Mas qual é o teu segundo nome? Não, o nome é Cláudio. Mas já pensou no segundo? Não, ainda não é. Vamos pensar no segundo nome e tal. Um nome bacana. Não, meu nome é Cláudio, sou Costa tal. Não, Costa não funciona. Pensa no outro nome. Então, inspirei-me num grande comunicador, era jovem na altura, tinha um pouco mais velho que eu, talvez 1 ou 2 anos, que hoje é meu amigo, chama-se Jorge Canalito. E esse nome era um nome diferente, era um nome comercial. Aí inspirou-me muito, eu pensei, Jorge Canalito, Cláudio Canalito. Não vou imitar o Canalito, né? Canalito, Cláudio Canalito, não, Cláudio Canalito. Cláudio achar Canadá. Que é irmão, né? Cláudio Canadá, tá bom. Tá bom, então pronto, olha, a partir de hoje o teu nome é Canadá. Esquece o Cláudio, vai ser o Canadá. E eu também comecei a fazer o programa. O programa foi 4 horas que passaram assim, voando, muita gente ligando, foram lá na rádio. Depois ele me convidou para trabalhar lá no clube, para animar as festas, e assim foi. Entretanto, comecei a ir para esta rádio aos finais de semana. As pessoas gostaram, recebia lá um dinheirinho para ir para a rádio. Nessa altura, estudava, trabalhava numa gráfica lá no próprio colégio Salesiano, e assim foi o início da história. A partir dali, recebi um convite para trabalhar numa rádio na cidade de Aracati, que é uma cidade litorânea do estado do Ceará, que é muito conhecida pelo carnaval, é uma cidade que ainda cultiva a sua tradicional arquitetura portuguesa da época. É muito bonita a cidade. E então fui para a Rádio Sinal, que era uma rádio muito maior, uma rádio muito mais bem organizada, uma rádio com alcance maior, que hoje, inclusive, também tem uma TV. E, entretanto, ali eu treinei bastante, já foi uma rádio com maior afluência de ouvintes, uma rádio que eu trabalhei de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia, um horário nobre do rádio AM do Brasil. E com apenas 16, 17 anos, destaquei-me naquele horário, até que fui confrontado com a política, não é? A política do estado do Ceará, com os coronéis, com a pistolagem. Eu tive muito medo daquilo e não consegui realmente dar o meu melhor, já que o dono da rádio era um político, hoje é um prefeito da cidade lá, queria me meter na política para eu falar mal de um político ou de outro, e depois fui ameaçado, e eu não vou ficar aqui, eu só tenho 16 anos, eu vou embora. E voltei para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, fui à procura daquele coordenador de rádio que disse que eu não tinha jeito para aquilo e me mandou para o interior. Ele já não estava na FM do Povo, estava numa outra rádio, que era uma rádio nova, que era a FM Tempo, uma rádio fantástica, com uma programação classe A, muito boa, e fui procurá-lo, né? Lá cheguei, olá, tudo bem, lembra de mim? Olá, acho que eu lembro de si e tal. Olha, eu tive lá na Rádio Povo, fizemos um teste, queria fazer um teste novo com você, porque você disse que eu fosse para o interior, eu fui para o interior, no interior fui narrador de futebol, fui repórter, operei, estive na mesa de som, subi na torre para trocar uma lâmpada, fiz tudo o que eu podia fazer numa rádio do interior. Agora eu queria fazer um novo teste. Ele olhou para mim, tudo bem, deu-me um papel, comecei a ler e ele arregalou os olhos, né? Né? Olha, realmente você me surpreendeu, está bem melhor agora e tal, mas não é o perfil que eu procuro para esta rádio. Esta rádio é uma rádio classe A, que procura locutores com vozes muito graves, um estilo muito grave, então eu acho que ainda não é o perfil que eu quero, mas parabéns, você evoluiu bastante. E eu fiquei, pronto, não fiquei chateado, mas fiquei animado, porque ele hoje é considerado o mestre dos mestres, o mestre dos magos, que também é muito meu amigo, e sabe dessa história que eu estou contando. Inclusive, estou escrevendo isso no meu livro.
Que bacana. Deu-me na ideia, na Quero cabeça esse de livro, hein? Quero esse Sim, com livro, hein? certeza. Voltei lá na FM do Povo, porque aquela grande equipe, o Dream Team daquela equipe já tinha sido desmontado, e estavam lá alguns locutores ainda, a rádio continuava com o mesmo nome. Todas as vinhetas da FM do Povo eram nas vozes dos Roupa Nova, todas as vinhetas da FM do Povo na altura era do Roupa Nova, Que e eram bacana. vinhetas icônicas do rádio cearense. E eu voltei lá na rádio, e estava lá um novo coordenador, que era um gajo, que era um sonoplasta lá e tal. E olha, eu queria fazer aqui um teste, não sei o quê, mais um, fazer um teste, mais um, não sei o quê. Olha, é o seguinte, vai haver aqui um teste com 6 locutores que aqui estão. Vai lá para a fila, faz lá o teste e pronto, sem compromisso. Tá bem, sem compromisso. Então, fui lá, tava lá os rapazes também, outras pessoas, que aquela rádio era o sonho de toda a gente trabalhar, era aquela emissora de rádio. E então fui lá fazer o teste, né? Gravei as vozes, as minhas vozes, tá? Ouvi os outros. Muito bom, os rapazes muito bons também. E terminamos o teste, ficamos lá os 6 no corredor da rádio, assim, à espera, né, de uma resposta. Veio lá o coordenador e disse, olha, vão para casa, porque o nosso diretor não vai ouvir hoje, voltem na segunda-feira, porque pode ser que ele tenha uma resposta. Tudo bem? Tudo bem. Vamos todos para casa. Na segunda-feira estávamos todos lá no corredor, à espera de novo da resposta. Passa o coordenador, passamos lá 1 hora, 2 horas, ele chega, olha, ele não ouviu ainda, volte na sexta-feira, tá bem? Alguns começaram a torcer o nariz, ficar assim, tal, tudo bem, vou, sexta-feira eu tô aqui. Quando eu voltei na sexta, só haviam 3, eu e mais 3. E o coordenador passou, olha, ele não ouviu de novo, vai ouvir nesse fim de semana, volta na próxima segunda-feira. Então, os rapazes estavam lá, começaram a reclamar, que aquilo era uma vergonha, que aquilo não se fazia e tal. E eu disse, olha, mas o interesse é nosso, não é? O interesse é nosso. Eles não precisam de locutores. Estamos aqui a tentar uma oportunidade para fazer uma madrugada, alguma coisa assim, mas o interesse é nosso, portanto, vamos nos manter aqui. E voltei na segunda-feira. Quando eu voltei na segunda-feira, estávamos lá, eu e mais os 3. E ele disse, olha, ele não conseguiu ouvir, tem muito trabalho, então venham, faz o seguinte, venham aqui amanhã à tarde, na terça-feira. E eu fui à tarde na terça-feira. E não apareceu ninguém. Eu estava lá eu sozinho. E eu cheguei lá à tarde, fiquei assim, de cabeça baixa, assim, pelos cantinhos, sabe, assim, como quem não queria nada, sem cobrar ninguém. Depois passou o coordenador, olhou para mim, eu olhei para ele, ele, espera só um instante. Aí fui lá para dentro, falou não sei com quem, demorou meia hora, voltou, olha, vem cá. E eu ouvi naquela gravação que você é o melhorzinho deles, portanto, você pode começar quando? Eu, quando você quiser, pode começar hoje. Eu, hoje, de madrugada, meia-noite. Pode vir meia-noite hoje, você começa, o seu horário vai ser de meia-noite até as 5 da manhã, pode vir aqui, assim, vou deixar já uma ordem para você entrar, tal, tal. E eu fiquei, não, peraí, isso deve ser um sonho, não, isso não deve ser verdade. O que se passa aqui? Não, isso não é normal. E, entretanto, eu saí. Quando eu vou saindo, encontro com a rapaziada lá fora, já num pequeno motim, para chegar lá e cobrar resultados, né? E eu encontrei com eles e eu... Então, não sei o que, tu já tá saindo? Marcaram para eu vir hoje à tarde, eu vim e já vou embora. Mas nós vamos entrar lá agora para brigar, não sei o que, e eu... Pronto, tudo bem. Eu vou embora, eu não vou ficar para briga. E nem falou que... E você nem falou que ia estrear à noite, nada, né? Nada. Fui embora. Olha, Tá certo. eu fui embora, não ia dizer nada, né? Eu sei que aí eu Claro. passei lá perto, falei com um amigo que estava ali perto, na praça, havia uma grande praça em frente, quando eles vêm saindo e vieram falar comigo. Mas não sei o quê, tal, e eu não tenho culpa, meu. Eu fui lá, Foi cheguei escolhido lá, aí. fui escolhido. Porque, aí, olha, foi uma coisa e eles ficaram Uma saia revoltados. justa, é complicado. Pronto, mas tudo bem. Eu não tenho culpa de nada, tá? Fiz ali o meu trabalho, queria uma oportunidade, Deus me abençoou, uma oportunidade. Na rádio, que há cerca de 1 ano e meio eu tinha ido, tinha recebido um não, porque eu era muito verde. E assim eu usei aquele tropeço, eu usei aquele não como uma energia, canalizei como uma energia positiva para realizar o meu sonho e não desistir. É Então, quando a verdade. gente pensa desta forma, você recebe um não, porque naquele dia, naquele momento, aquele não tinha que ser dado. E foi aquele não que me abriu os olhos e abriu as portas para que eu voltasse e tivesse um sim muito maior do que aquele que eu teria recebido na altura. E, entretanto, comecei naquela rádio, uma rádio fantástica, FM do Povo, com aquelas vinhetas do Roupa Nova, incríveis, né? Então, comecei a fazer a madrugada, de meia-noite até 5 da manhã,
Era duro? Era, mas era fantástico. Eu estava no paraíso. Até que um dia, por volta das 3 da manhã, recebo uma chamada. Olá, Cláudio Canadá, sou eu, fulano e tal, aqui da Rádio Tempo. Ô, fulano, da Rádio Tempo. Olha, eu estou lhe ouvindo, você, olha, parabéns, parabéns. Incrível. Olha, eu queria dizer o seguinte, que a rádio aqui está a mudar, vamos ser uma rádio jovem popular, e queria contar com você aqui na rádio, né? E, olha, muito obrigado pela oportunidade, você foi muito importante no início da minha carreira, eu só tenho 17 anos de idade, muito obrigado, mas eu estou vivendo um sonho, e eu quero viver esse sonho. Mas isso aí eles vão mudar, isso vai acabar, não sei o quê, vão mandar toda a gente embora, que me mandem embora. Mas eu quero viver esse sonho até o dia que eu puder sonhar. Eu acho que você me entende, eu compreendo, tal, mas se um dia você quiser mudar, venha me procurar, que você tem as portas abertas. E assim foi. O sonho acabou porque a rádio realmente ela mudou, enviou uma grande mudança e demitiram muitas pessoas. Só que aí eu recebi um convite para trabalhar na concorrente lá do meu outro, da Rádio Tempo, que era uma rádio maior, e assim foi. Pronto. Se eu for contar tudo isto, eu vou resumir o livro e nós não vamos sair daqui hoje. Não, Isso não. foi o meu começo. O meu começo de Em que rádio foi ano esse. que foi por exemplo, se encerrou esse ciclo assim, em que ano que foi? Isto aí foi em 1989, por aí. Entre 88 e 89. E por aí foi. Então, destaquei-me. Depois fui trabalhar com ele, fui para a Rádio Tempo. Depois dessa concorrência, fui para a Rádio Tempo. Tínhamos lá um horário à noite, um programa de flashback à noite, que era Os Tempos Dourados. Um programa Nossa, muito que bom, beleza. que eu fiz com muito gosto até meia-noite. É Depois prazeroso quando nós, como os locutores e radialistas, fazemos um programa que a gente gosta, né? Sim. Que é um programa de músicas que a gente adora e que ainda faz sucesso muito Ainda grande perante o existe. público. Ainda existe, Ainda né? existe. E, só para uma informação que talvez você não saiba, mas só para relembrar. Eu estou pegando no livro aqui da Terra 7, que é um livro muito interessante, que conta, inclusive, a história do rádio no Brasil. Em Pernambuco, a primeira rádio no Brasil foi no Rio de Janeiro. Né? A segunda rádio no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco. Utilizou inicialmente suas transmissões no prefixo SQIC, até 1930, seguindo a referência da Confederação Sul-Americana de Radiodifusão. A partir de 1931, já sob o controle do Ministério de Viação e Obras Públicas, né, que era do governo, passou-se a chamar PRAP, permanecendo até 1936, quando recebeu o prefixo de PRA8. Então, quer dizer, a importância da rádio no Nordeste. Pernambuco sendo a segunda rádio no Brasil. Terceiro foi São Paulo, capital, e quarto, Ribeirão Preto. Olha só. Mas eu te contei essa história, Claudinei. Eu contei toda essa história do começo só para nós mostrarmos para aqueles que pretendem iniciar na profissão, seja qual for a profissão, seja qual for a área, seja aquilo que você sonha. Se você sonha, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Se um dia, por um acaso, alguém lhe fechar uma porta, não se preocupe. Não deixe que isso te leve abaixo. Pense de forma positiva. Você tem um sonho, você vai realizá-lo, e só depende de você realizar este sonho, de mais ninguém. Ninguém tem o direito de comandar a sua vida. Ninguém tem o direito de lhe botar abaixo. Você é que determina o sentido, o caminho da sua vida. E se você tem um sonho, e se um dia uma porta é fechada, você vai procurar uma outra porta, até que portas maiores vão se abrir, e se você tiver fé em Deus, você pode ter a certeza que Ele vai iluminar os seus caminhos para que você possa conseguir realizar os seus objetivos. E esse tipo de história aconteceu comigo também, mas um dia eu falo. Muitas vezes aquela pessoa que te disse um não e vai dizer que você não serve para aquilo em qualquer atividade, lá na frente, você trabalhando numa outra empresa, ele vai te procurar para contratar. Ele vai, você se desenvolveu bem, agora eu quero você aqui no meu time. Aí vai depender de como você está naquela empresa, se você está bem, ou se você acredita nos objetivos daquela empresa, ou se você realmente está a fim de sair, é uma oportunidade de você buscar. Então, como você disse, o não, isso aí acontece na vida de todo mundo, mas você tem que usar esse não
como um combustível para você se mostrar-se capaz, estudar, se formar, né, desenvolver sua carreira, e às vezes aquela pessoa que está numa empresa, ela pode te chamar de volta, de repente até para um objetivo muito maior. Antes da gente sair aí de Fortaleza, porque todo mundo sabe que Fortaleza, o Ceará, é uma fábrica de humoristas. E, pelo que eu sei, até que eu já li a biografia do Chico Anísio, o Chico Anísio foi de rádio também, né? E o Chico Anísio, inclusive, o pai dele teve empresa de ônibus aí, meu pai trabalhou em empresa de ônibus, meu irmão tem empresa de ônibus aqui, enfim. Mas o Ceará é uma fábrica de humoristas e de radialistas, né? Você pega o nosso querido Tom Cavalcante. Você chegou a trabalhar com o Tom Cavalcante? Você trabalhou numa rádio com ele? Me fala esse monstro, além de outro monstro que é Francisco Anísio, Tom Cavalcante. Tom Cavalcante era um excelente profissional de rádio. Ele trabalhou na FM 93, lá com meu amigo Wilson Mansur, que eu depois tive o prazer de ser colega do próprio Wilson Mansur, que foi aquele que me perguntou se um dia eu tinha vontade de trabalhar em rádio. Eu disse que não passou pela minha cabeça. E passados cerca de 5, 6 anos, éramos colegas da mesma FM 93 em Fortaleza, a maior referência do rádio da FM no estado do Ceará. E o Tom Cavalcante trabalhava na FM 93 e saiu para ir para o eixo Rio-São Paulo, né, para fazer o seu trabalho como humorista, e fez ele muito bem. E eu entrei no lugar do Tom na FM 93. Que é isso? Então você, digamos assim, o sucesso do Tom como humorista de buscar novas oportunidades no eixo Rio-São Paulo abriu para você a possibilidade de crescer no rádio e entrar naquela grande rádio no Ceará, né? Que você vê como que é. Abriu-me as portas, sim, sim. Eu não sou amigo do Tom, nós não somos amigos, somos conhecidos. Ele te conhece também? Se ele me vir, sabe quem sou eu sei quem, pronto, como colega de rádio, né? Como colega de rádio. Ele é incrível, uma pessoa incrível, um ser humano fantástico, é um profissional assim que não há palavras para poder dizer o quão grande ele é importante hoje para o Brasil, não só como um comediante, mas como um apresentador, mas como um próprio ser humano, um profissional que ele é. Ele se inspirou bastante nos humoristas cearenses, Chico Anísio, Renato Aragão, Sim, Renato Aragão, incríveis claro. também. E o Tom imitava-os, né? O Tom também imitava-os nos seus pequenos shows que ele fazia em Fortaleza antes do seu grande sucesso. Ele imitava também os personagens dos grandes humoristas. E o Tom está no lugar que ele merece. Ele merece tudo isso. E como comunicador, ele também foi um dos grandes lá na FM 93. Saiu de lá, foi para o eixo Rio de São Paulo. Passado pouco tempo, eu estava no lugar dele. E essa experiência foi muito bacana. E eu só deixei a FM 93 porque vim para Portugal em 1997. Opa, vamos falar agora de Portugal. Agora conta a sua história saindo de Fortaleza e se tornando um novo gajo em Portugal. É verdade, sim, senhor. Essa história em Portugal começou já há muito tempo, Gá. É assim, eu tinha um colega na FM do Povo, um locutor chamado Irã Costa. O Irã Costa era locutor de um programa tradicional na FM do Povo, em Fortaleza, chamado Flash do Povo, programa de flashback que ele fazia. E o Irã gravou um disco, o Irã queria cantar. Entretanto, ele gravou um disco, mas lá não teve muita expressão, participava de algumas festas, equipes de som, tipo Furacão 2000, aquelas coisas. E depois o Irã recebeu um convite para ir viver na Espanha, largou o rádio no Brasil, foi viver para a Espanha para ser cantor. Aquilo não vingou lá muito bem e recebeu um outro convite para vir para Portugal. Em 92, o Irã veio para Portugal, começou a fazer música, trabalhar com música. Os 2 primeiros anos foram bem difíceis, entretanto, ele regravou a música do Ricardo Chaves, O Bicho, e em Portugal tornou-se um estrondo, o maior estrondo musical de todos os tempos até os dias de hoje. A música, aquele álbum vendeu 7 discos de platina aqui no país. Então, o Irã convidou-me, éramos muito amigos, ainda somos, né? Somos vizinhos, inclusive. Convidou-me para vir para cá, para montarmos um estúdio de música e darmos seguimento a todo aquele trabalho que ele estava a realizar e tal. Aceitei o convite, apaixonei-me pelo país, montamos um estúdio de música com equipamentos de última geração
E assim começamos a trabalhar, e também fazíamos gravações de jingles, fazíamos um programa de rádio que eu faço hoje, o Projeto Raiz do Brasil, teve como alicerce um programa chamado Mais Brasil, que nós começamos a fazer ainda em 2002, produzido no nosso estúdio, 2001, 2002, que nós produzimos no nosso estúdio e mandávamos para mais de 100 emissoras de rádio em Portugal e para toda a comunidade lusófona. E foi aí a minha vinda para Portugal, e depois integrei projetos de emissoras de rádio cá em Portugal, tive o primeiro contato com o pessoal da Rádio Record, comecei a trabalhar, fazer trabalhos para eles já em 2002, a gravar coisas para as emissoras parceiras da própria Record, e a nossa relação começou ali, em 2002, a minha relação com a Record. Viajei muito pelo país, fiz muitos concertos, conheci pessoal de muitas emissoras de rádio em Portugal, de norte até o sul do país, portanto, hoje tenho uma boa relação com esse pessoal das emissoras de rádio, os radialistas, os diretores, os produtores, proprietários de algumas emissoras de rádio, nós conseguimos manter uma boa relação. Dali, de 2002 em diante, começou a minha relação com o pessoal da Record, que vem já há praticamente 20 anos de relação entre idas e vindas, não é? Porque em 2011, quando eu estava a trabalhar integralmente lá na Record FM Lisboa, eu recebi um convite para voltar ao Brasil para ser o locutor oficial da FIFA na Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014, locutor oficial na Arena Castelão em Fortaleza. E a empresa que geria aquilo para a FIFA contratou-me para fazer esse trabalho, não é? Merece aplauso. Esse cara é fera. Obrigado. Esse cara é fera. E ali que bacana. Locutor oficial da FIFA na Copa 2014 no Castelão em Fortaleza. Exato, em 2013 e 2014. Copa das Confederações 2013. E ainda fui o responsável por recrutar colegas de mais 4 capitais, porque tinha amigos no rádio e a empresa queria que eu queria saber se eu tinha contato com algumas pessoas de outras capitais. Eu sim tenho em Manaus, tenho em Salvador, tenho em Recife e tenho em Natal. E assim foi. Então fui o responsável ainda por recrutar mais 4 colegas, né, para ser aí representantes também, as vozes oficiais da FIFA, nestes 2 grandiosos eventos. Mais na Copa do Mundo, porque a Copa das Confederações não esteve em todos os estádios, né? Foram menos jogos. Mas na Copa do Mundo, sim. E eu estive, durante esse tempo, em Fortaleza, a trabalhar lado a lado com diversos profissionais de várias partes do mundo, nos briefings, e toda a comunicação era feita em inglês. E então foi uma experiência incrível, uma experiência emocionante, uma experiência que eu nunca pensei em passar na minha vida, de tão boa, de tão positiva que foi para a minha carreira e para o meu nome dentro do rádio cearense. Na história do rádio mundial, você pode se considerar um dos poucos escolhidos, né? Você vê uma Copa do Mundo em seu país e você ser o locutor oficial da FIFA dentro do seu país, na sua região, não é para qualquer radialista no mundo, não. Mas isso assim, aí tendo tantos bons profissionais em Fortaleza, Fortaleza é um celeiro de grandes comunicadores de rádio, tendo tantos bons profissionais, tanta gente boa, tantos talentos ali, escolherem a mim, eu fiquei muito lisonjeado e fiquei surpreso com o convite, não é? Mas o seu carisma e a sua simpatia, e você é uma cara grande, a sua grandeza, né? É uma honra eu ser seu amigo e poder entrevistar. O seu carisma e a sua simpatia, se eu conheço vários locutores e de repente eu tivesse que indicar algum, pelo seu carisma, a sua simpatia, com certeza, principalmente lá no Nordeste, tinha que ser você. Porque obrigado, Claudinei. Você, além de um excelente profissional, uma pessoa do bem, e tem um carisma muito grande, tem uma simpatia muito, muito grande, que você consegue passar isso no microfone. Eu já ouvi várias vezes o seu programa na Rádio Record, todo domingo de manhã, e já ouvi Raízes do Brasil, cujo é um programa que eu sou fãzaço. O carisma e a simpatia que você passa para os ouvintes, a alegria, porque você ser locutor
ter uma voz boa é uma situação. Você ser locutor e ter um carisma e uma simpatia e fazer com alegria e com amor e emoção, não são todos que conseguem, né? Muitas vezes o cara tem uma voz, eu conheço gente que tem uma voz muito bonita, às vezes até melhor que a minha, mas se ele não passar carisma, não passar leveza, não passar simpatia, o público Claudinei, eu acaba não acho que gostando. a questão de ser locutor de rádio ou de televisão, ela prende-se muito à vaidade das pessoas. Entretanto, é importante lembrar que o rádio é serviço, televisão Sem também. dúvida, sem Então, isso dúvida. não é motivo de vaidade. Pode ser Sim. motivo de orgulho de poder fazer um bom trabalho e fazer o bem às pessoas. Mas isto não mexe com a minha vaidade. Eu não sou vaidoso. Muito pelo contrário, Uhum. eu acho que a cada degrau que nós subimos na profissão, nós temos uma grande responsabilidade Sem nos dúvida. nossos ombros, não é? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. E nós cativamos pessoas. E então nós temos que ser responsáveis por aquilo. E temos que tratar bem as pessoas. O sucesso da nossa emissora de rádio, o sucesso do nosso programa, o sucesso pessoal, vai depender daquilo que eu transmitir para as pessoas que estão me ouvindo e da forma como eu vou tratá-las também. Exato. Então, não adianta ter uma voz bonita, saber falar muito bem, saber cantar e tocar, se você não tem a humildade e o carisma de entender que você depende do seu público para sobreviver. Sem E dúvida. não só se você faz isso por amor, se faz isso por amor, não só para ganhar dinheiro, e faz com amor, de certeza que você vai ser recompensado de outra forma. E qual é esta outra forma? É a audiência, é o reconhecimento. Então, isto já basta. Então, nós temos que ser gratos àquelas pessoas que nos seguem, àquelas pessoas que ouvem os nossos programas de rádio, aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho e que nos recebem nas suas casas sem que nós tenhamos que pedir licença para entrar. Temos que tratá-las bem e tratá-las como da nossa própria família. E se nós tivermos este tipo de pensamento, tivermos esta energia saindo de nós para as pessoas sentem e com certeza vamos ser gratificados desta forma, mas nunca em forma de vaidade. A vaidade é um poço sem fundo. Não vale a pena trabalhar em rádio só para poder ser famoso, para poder achar que é artista, para poder fazer amigos juntamente com o meio artístico. Não é para Sem isso que eu dúvida. estou no microfone. Eu estou no microfone para servir e para concretizar um sonho que eu venho realizando desde criança. E enquanto a minha voz perdurar, eu vou continuar realizando aquele sonho de criança. E assim vai ser. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que nós que mostramos para essas pessoas essas músicas dos anos 80, anos 90 e ano até 2000, a gente vem a resgatar o de melhor da música, né? E pelo menos porque eu acredito que o nosso público, com certeza, tem mais pessoas com mais de 30 anos. E os próprios artistas gostam disso aí, porque hoje em dia, a grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, a grande maioria das rádios, com o jabá, muitas vezes ela toca só aquilo que está pagando, né? E às vezes não está preocupada com a qualidade. A rádio só quer arrecadar, 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 não está preocupada em passar uma qualidade, passar alguma coisa que seja cultural. E nós, né, que fazemos, você que faz o programa Raízes do Brasil, resgatando esses grandes ícones da música brasileira, né, passando para essa colônia de brasileiros espalhados ao redor do mundo, isso aí é um trabalho muito bonito, é um trabalho gratificante e é um trabalho que são poucos que fazem. Você está de parabéns. O Raízes do Brasil é um programa maravilhoso. Quem não conhece deve conhecer. E muitas vezes você tem o brasileiro lá que mora sozinho lá em Massachusetts, tá com saudade da família, aí ele ouve um artista brasileiro cantando através Raiz do Brasil. Eu acho que a responsabilidade é grande, mas tudo que é feito com amor e com carinho, com qualidade, só tem a ter sucesso. Obrigado, Parabéns. Claudinei, obrigado. O Parabéns. objetivo é esse, é resgatar a nossa música, apresentá-las, as nossas canções, aos portugueses, porque os portugueses têm acesso
a música brasileira, mas a música brasileira, aquela que é vendida para cá. Por exemplo, os portugueses não conheciam Dick Farney, os portugueses não É, conheciam Gessé, os portugueses não conheciam Renato e seus Blue Caps, os portugueses não conheciam Nico Rezende, é e verdade. tantos outros grandes nomes, a própria banda 14 Bis, que você me deu a oportunidade de entrevistar o próprio Vermelho. Os portugueses não tinham conhecimento do 14 Bis. Os portugueses não tinham conhecimento da banda Rádio Táxi, do modo como nós mostramos através do seu contato com o Gel Fernandes. Obrigado. Conheciam uma canção, isso dos anos 80, e depois aquilo morreu. Então, é este o nosso objetivo, levar até os portugueses o bom da nossa música e também fazer com que os brasileiros possam matar saudades dos seus Sim, artistas favoritos. claro, sem dúvida nenhuma. E você pega, por exemplo, vamos falar do Rádio Táxi e do Roupa Nova, né? Que dispensa comentários. Roupa Nova, como vocês chamam aí em Portugal. Roupa Nova vai fazer agora, dia 24, dia 25, shows aí em Portugal. Acho que é 24, 25 ou Em maio, 26 e né? 27. Não é em abril? Eu não sei se é abril ou se é maio, eu já não me Eu vou te recordo. mandar depois no Zap. Para mim, eu acho que é abril. Eu acho que é abril agora, 26, 27. Vou te mandar no Zap aí para você divulgar, né? E hoje o próprio Rádio Táxi ressurgiu, né? Porque o Rádio Verdade. Táxi hoje só tem o GEL da primeira formação, os demais é da segunda e terceira formação, e eles tiveram a, uma grande felicidade que hoje o empresário deles é o mesmo do Roupa Nova. Então está tendo muito show aqui no Brasil com a abertura do Rádio Táxi e de fundo Roupa Nova. Então o Rádio Boa. Táxi, outro dia eles fizeram um programa aqui muito legal de segunda-feira à noite no SBT, que é o programa Arena, é um programa de futebol, né? Então discute tipo Bem Amigos do Galvão Bueno, onde eles discutem o que aconteceu na rodada, tal, com os times brasileiros, tal, e aí vai uma banda tocar. E aí isso já era um estilo do Bem Amigos do Galvão Bueno. E agora começou do SBT com o Benja, que é um apresentador de TV que trabalhou um grande tempo aqui na Fox, né? A Fox Brasil, e eles chamaram agora o Rádio Táxi. Cara, foi um sucesso. O pessoal ligava, tuitava para eles, ó, pô, os caras estão aí, que bacana, pede para eles tocar tal música. O Gel ficou muito emocionado. Mandei depois até um áudio para ele, ele falou, pô, aquele jeitão dele, chorei a noite inteira. Quando não é o Cláudio Canadá que me faz chorar, é você. E eu ainda ouvi isso aí. Um cara, gente finíssima, o Gel. O Gel, Sim, é. E um uma monstro, pessoa. né? Um monstro da É, música brasileira, né? Um você pega monstro, um monstro. o Vermelho, um cara que tocou com Milton Nascimento, tocou com Simone, tocou com Roberto Carlos. O cara com uma simplicidade muito grande, conversar comigo, conversar com você, a felicidade que ele tem de conversar, deixar ele falar, contar as histórias do que ele percorreu na música. Por exemplo, o Vermelho foi o cara que lançou a Blitz. O Vermelho pegou a Blitz e mostrou para o Máriozinho Rocha. Pô, o cara contar isso aí para a gente, contar para os ouvintes, é muito gostoso. Esse projeto do Raiz do Brasil tem que continuar. Porque você está novo, assim como eu. Nós temos que deixar isso aí para fazer uma segunda geração aí, para continuar o Raízes do Brasil para a eternidade, porque a cultura brasileira é muito grande, e eu acho até que você, não sei, poderia colocar alguma música portuguesa, assim, ligada ao pop, que você, de repente, possa tá vendo que está fazendo sucesso aí, porque é importante a gente também que está aqui no Brasil, a gente vê que Portugal, que são nossos pais, né, que vieram para cá desbravar aqui o Brasil, colonizar o Brasil, é muito importante você também começar a colocar sugestão. Você pega, de repente, alguma música pop que se encaixa com o estilo do Rádio Táxi. Vamos supor, você pegar no mesmo estilo, né? Então, você vai apresentar o Moraes Moreira. Será que tem alguma música aí de alguém surgindo aí com o estilo do Moraes Moreira? Dá oportunidade, porque aí a gente fica conhecendo também. Pensa isso no futuro, porque é muito importante. Você pega lá no meu programa, eu recebo música do Brasil inteiro. E eu procuro colocar, quando a música é boa, não cobro por isso,
eu coloco desde que ela tenha o mesmo estilo daquela banda que é convidada, que sempre Roupa Nova é um convidado. Porque é uma forma da gente dar oportunidade, que muitas vezes hoje, na maioria das rádios, né, eu não sei, até você pode falar melhor que eu, se em Portugal acontece isso, do jabá, né? Eu acho que, pelo menos no seu programa, eu não vejo isso. As pessoas pedem música e aquilo que as pessoas pedem, você acaba tocando. Queria que você contasse como é que é, há quanto tempo você tem o programa de domingo de manhã, fala o horário aí na Rádio Record, e é um estilo gostoso, um estilo legal, que as pessoas mandam um WhatsApp pedindo música, as pessoas, você coloca os principais sucessos que estão rolando em Portugal, enfim, fala aí, esse programa maravilhoso de domingo de manhã aí. Claudinei, o Pedi Ouviu é um programa que já existe há algum tempo na Record FM, e eu comecei a realizar esse projeto já desde 2017, 2018. O Pedi Ouviu tomou outra dimensão porque o horário era feito por um comunicador que não dava a devida atenção aos ouvintes, não é? E, entretanto, por já ter uma relação de muitos anos com a equipe da Record FM, convidaram-me para fazer o horário de fim de semana. E eu pensei aqui com a minha mulher, fim de semana é para descansar e tudo. Não, mas eu vou fazer rádio. Eu gosto de rádio, eu vou fazer. Porque ainda é longe aqui da minha casa até lá, mas eu vou fazer. Vou acordar cedo e vou lá para a rádio todos os fins de semana. O programa Pediu Ouviu já diz tudo. Pediu, ouviu. As pessoas ligam, mandam mensagens pelo WhatsApp, mensagens de áudio, SMS, pedem a música e o programa das 10 da manhã até a 1 da tarde, no sábado e no domingo, são 3 horas de música em cada dia, só com os pedidos dos ouvintes. É só pedido dos ouvintes através das nossas plataformas. Eu não ponho música ao meu gosto, a não ser que um ouvinte mande uma mensagem e diga: Cláudio Canadá, queria ouvir aqui uma música do Depeche Mode ao seu gosto. Aí eu vou lá e ponho Enjoy the Silence, né, por exemplo. Mas há quem peça: Cláudio Canadá, queria ouvir uma música da Dua Lipa ao seu gosto. Eu acho que é um artista jovem, nova geração da música internacional, que está fazendo um grande sucesso, muito talentosa. Vou lá e escolho uma música que eu gosto, como Love Again, né? E por aí vai, desde as músicas mais antigas. Hoje, por exemplo, hoje pediram-me a música do Nelson Ned, Domingo à Tarde. Nossa, Nelson Ned. Ontem pediram-me a música do Newton César, A Namorada que Sonhei. Sabe qual é? Receba as flores que eu lhe dou. Em cada canto um beijo meu. Exatamente. Essa música fez muito sucesso aqui em Portugal. Então, é uma salada musical feita e temperada pelo... Aliás, a salada musical é feita pelo ouvinte e temperada por mim, de uma forma muito espontânea de comunicar, de levar a alegria e a canção a cada um. Brinco com a hora do almoço, as pessoas convidam-me para o almoço, é uma grande brincadeira. Né? Então, esse é o nosso Pediu Ouviu, o programa ao vivo, um dos poucos, aliás, se não for um dos programas... O Pediu Ouviu na Record FM está todos os dias, em 2 horários, de segunda a sexta, às 10 da manhã, com a Paula Santos, tem uma voz lindíssima, ela é lindíssima e tem uma voz lindíssima portuguesa. À tarde, às 3 da tarde, com o JPP, que é o nosso coordenador, que faz também, ele tem lá o personagem dele, que é bem, bem interessante. E aos fins de semana comigo. Este programa, o Pediu Ouviu, é o único programa ao vivo da rádio. Por quê? Porque todos os outros programas são gravados, como as rádios têm feito hoje. As grandes emissoras de rádio têm feito programação gravada, o locutor grava e joga para o ar em meia hora, em 1 hora, e joga para o ar. As emissoras têm trabalhado desta forma para evitar alguns contratempos, pronto, sabe-se lá os motivos. Como eu sou da escola antiga, para mim o rádio tinha que ser ao vivo, mas infelizmente o rádio, no modo geral, tomou este rumo. Mas, no entanto, um programa como o Pediu Ouviu, ele tem que ser emitido ao vivo, porque estamos ali a falar com as pessoas. E, se não me falha a memória, é o único programa ao vivo que a Record FM tem em Portugal. E é um programa que passa no país inteiro, não é local. Nós temos várias emissoras Record no país, temos no Porto, temos em Leiria, temos em Santarém, temos no Algarve, e o Pediu Ouviu é em rede nacional, ou seja, de Lisboa para o mundo, né? Ao vivo. E junto com o Pediu Ouviu, temos esta mescla de músicas, não é?
E fora a Record FM, como você já frisou, tem o meu projeto independente, que é um projeto pioneiro, que é o Raízes do Brasil, que é um programa de rádio que passa em cerca de 30 emissoras de rádio em Portugal, uma nos Estados Unidos, outra no Luxemburgo, rádio portuguesas, né, onde se fala português. Não passa na Record FM, né? Na Record FM já estou com o Pediu Ouviu, mas passa nas emissoras concorrentes da Record FM. E isso não tem gerado nenhum tipo de conflito, muito pelo contrário, é um complemento daquilo que eu faço ao vivo. Eu sou uma espécie de contador de histórias da música brasileira para os portugueses. Então, são os dois projetos que eu faço, Record FM ao vivo, com o Pediu Ouviu, e o Raízes do Brasil, que obviamente, é gravado, mas é um programa feito ao meu gosto, sob o meu critério, A sua daquilo que eu escolha. acho que é aquilo que eu acredito que é interessante para mostrar para o nosso público. Bacana. Passa também na Angola, que é língua. Cláudio, como é que está a questão do rádio em Portugal e na Europa? Existe algum tipo de transformação no rádio em relação aos novos desafios do rádio? Sim, o rádio mudou muito, o rádio mudou bastante. É verdade que o rádio português, ele sofreu uma grande influência do rádio brasileiro no início da década de 80, nos anos 90, mas a partir do ano 2000, eles começaram a mudar aqui. Eles aprenderam a fazer rádio muito bem, melhor do que no Brasil, diga-se de passagem. Eles aprenderam a fazer boa música, eles aprenderam a fazer boas novelas, e então os portugueses evoluíram bastante, obviamente, com muita influência dos brasileiros, né? Porque aqui, no princípio, houve uma rádio chamada Rádio Cidade, que era uma rádio feita só por brasileiros e que foi um grande boom na história do rádio português. No entanto, o rádio hoje não é mais aquilo que nós conhecemos. O rádio no Brasil, por exemplo, é feito praticamente nos mesmos moldes de 30 anos atrás, com o locutor a falar a mesma coisa, com o ouvinte, com a notícia, não houve uma grande evolução. Qual é a evolução que houve no rádio brasileiro? É aquilo que o Claudinei falou de início, que era a questão dos programas gravados, né, dos playlists estarem a tomar o espaço dos locutores, mas isto é uma coisa que já acontece aqui na Europa há muito tempo, não só em Portugal. Por exemplo, a questão de um playlist tomar o espaço de um locutor, vamos recordar que nós, locutores, tomamos os espaços dos operadores de áudio. Eu comecei no Isso é verdade. rádio quando havia operador de áudio, e depois, para a contenção de despesas, tivemos que aprender a trabalhar numa mesa de som, tivemos aprender a trabalhar com os MDs, com os cartuchos, com os rolos, com tudo, e hoje com o computador. Então, esta é a evolução mais intensa e significativa que o rádio sofreu. Nós tivemos que nos adaptar a esta mudança. Obviamente que hoje temos também que nos adaptar às mudanças que o rádio está a promover. Mas por quê? Porque, claro que para manter uma emissora de rádio viva, há muita despesa. Nós temos também que nos colocar no lado de um proprietário de uma rádio. Imagina que o Claudinei hoje é o proprietário da rádio educativa. O Claudinei tem que pagar salários de operador, o Claudinei tem que pagar salário de locutor, o locutor não quer ganhar pouco, quer ganhar bem. Temos que pagar a conta da energia elétrica, que vem todos os meses altíssima, porque um transmissor consome muita energia, água, ECAD, despesas totais, e uma série de despesas que uma emissora de rádio tem. De onde a emissora de rádio vai tirar esse dinheiro? Da sua publicidade, dos seus apoios, seja apoio político, seja apoio estatal, seja apoio da própria venda de comercial. É suficiente? Por vezes não é. Então, o que temos que fazer? Reduzir as despesas. A redução da despesa, infelizmente, vai cair sob algum profissional. Não é mais pacífico que uma emissora de rádio tenha um locutor a trabalhar de madrugada, ao vivo. Da mesma forma, um locutor que trabalha até às 5, 6 horas da manhã e um locutor que trabalha até a meia-noite. Obviamente que se pode fazer programas gravados, eu posso, por exemplo, fazer o meu horário na rádio e deixar um programa gravado e produzir este programa dentro do meu horário de trabalho, faço um programa de 4 horas, por exemplo, é uma hipótese, de meio-dia às 4, e nas últimas 2 horas, para computar o meu horário de trabalho, posso produzir um programa que vai passar à meia-noite.
Então, esta é a solução que as emissoras de rádio estão encontrando, não só aí no Brasil, mas também aqui em Portugal e em toda a Europa, de rentabilizar a mão de obra que ela tem, evitando investimentos em mais mão de obra, para que a sua folha salarial seja muito pesada e que no final do mês eles tenham problemas para honrar os seus compromissos. Temos também que olhar para este lado. Nota-se também que é uma profissão que não está tanto em evidência como nos anos 80 e 90. Os jovens não querem saber de fazer rádio, por quê? Os jovens não querem trabalhar à noite, os jovens não querem trabalhar, acordar às 5 da manhã para entrar na rádio às 6 no fim de semana. Quem é que quer ir para uma rádio, para abrir uma rádio às 6 horas da manhã do domingo, num Só os feriado? loucos. Só os loucos. Só quem é da escola antiga e que prioriza esse tipo de trabalho, mas a nova geração não. Então, o rádio também teve que se adaptar ao novo modus vivendi que a sociedade hoje impõe, não é? Tanto econômica e socialmente, para que possa sobreviver. O que eu sei é que muitas emissoras de rádio no Brasil já fecharam com as crises ultimamente, sem poder honrar a sua folha salarial. Aqui em Portugal aconteceu a mesma coisa, continua a acontecer, as pequenas rádios locais não terem condições de sobrevivência e terem que fechar as suas portas e mandar toda a gente embora, e assim, desta forma, os grandes grupos de comunicação do país adquirem aquelas pequenas emissoras de rádio por uma barganha, e ali eles fecham tudo e deixam só o transmissor e a antena, porque vão fazer a reprodução do som que eles têm em rede nacional, e infelizmente nós chegamos no rádio a este nível, né? É triste, porque o que nós queríamos era ter as pessoas trabalhando como antigamente, mas esta foi uma evolução, infelizmente, necessária. E o desafio então, hoje, o desafio que eu falo hoje é manter-se viva. A emissora tem o desafio de manter-se viva com os seus colaboradores e com a sua programação no ar. É um negócio, né? Ninguém vai investir nenhum empresário vai investir num negócio que não dá resultado, né? Tem que dar resultado positivo e não negativo. A gente entende perfeitamente. Então, o que você está me dizendo, eu não sabia disso, confesso, por isso que essa entrevista é muito esclarecedora e traz até um motivo até para quem está assistindo, que vai assistir a nossa apresentação, para que a gente possa repensar de como vai ser o novo locutor, não aquele cara só desanuncia música ou anuncia música. É lógico, vai ter alguns programas, algumas emissoras, dependendo do horário, vai ter um pedir ouviu, né? Porque hoje é tudo segmentado, tem gente que não tem, muitas vezes quer ligar numa rádio para pedir uma música, então essa pessoa ela tem o direito disso aí. Mas não vai ser todas as rádios que vão ter essa opção e não vão ser todos os horários. Pelo que você está me dizendo, cada pessoa que hoje que for locutor, ele tem que ter um projeto de um programa que seja um programa atraente, seja de notícia, ou seja um programa tipo um podcast para ser apresentado numa rádio, onde ele possa desenvolver esse projeto. E aí ele pode vender para essa rádio esse projeto em tal horário, como ele pode vender numa outra rádio, numa outra cidade, que não seja em concorrência, esse mesmo horário. É isso que você está dizendo? Alguma coisa nesse estilo, né? É mais ou menos isto, mas a rádio em si tem a sua cara, tem a sua proposta, e a rádio é que tem que ter o seu projeto e a sua proposta de emissão, e ter os profissionais qualificados para aquilo, né? Não sou eu, não é o Joaquim que vai lá chegar na Rádio Record e dizer assim, olha, eu tenho este projeto aqui para tocar assim, assim, assado. A rádio dê uma volta, dê meia volta e pode voltar para trás. Porque a rádio já tem a sua proposta. Sim. A Record também pertence, né, à Record Internacional, a Record do Brasil, tem também os seus horários em que vai ter o horário da igreja, não é? Obviamente que tem os seus horários, e tem as suas propostas de emissão. Sim, sim. Como toda emissora de rádio tem. Você não vai pegar uma emissora de rádio que só toca Nat King Cole, que só toca Caetano Veloso, uma rádio classe A, né? E chega lá o locutor, olha, eu vou trazer para cá R$1 milhão de reais com um projeto, mas assim, é música popular, vou tocar forró, vou tocar o brega e tal. Não,
Não convém. O seu dinheiro é bem-vindo, mas não convém. O cara, mas eu sou locutor e tal. E às vezes nem é comunicador, mas é uma pessoa que vende publicidade, tem dinheiro, quer investir naquela rádio, então ele vai ter que procurar uma rádio com uma proposta popular, né, e queira acatar aquele projeto. Então, é por isso que eu digo, a emissora de rádio tem que ter a sua proposta para apresentar ao seu público, ao seu ouvinte. Senão, a coisa não É, flui também só por causa do dinheiro, né? então, o locutor hoje que não tem uma rádio, que não tem uma rádio para ele poder trabalhar, ele tem que ser um vendedor praticamente. Ele tem que desenhar um bom projeto de um programa dele e de repente ver qual rádio que se assemelha ao projeto de música que ele vai tocar, um projeto de esportes que ele vai ter que ser. Hoje em dia, tudo na vida a gente tem que ser um vendedor. Nós vendemos imagem, nós vendemos emoção, nós vendemos seriedade, nós vendemos ética e nós vendemos simplicidade. Então, o locutor ele vai ter que ser um comunicador, procurar desenvolver um bom projeto, né? E senão ele não vai conseguir alguma rádio para ele trabalhar e tem que se encaixar dentro daquilo que a rádio tem como objetivo, do projeto dela, o seu projeto como locutor tem que se encaixar no projeto dela, porque evidentemente que a rádio a transmissão é cara, os equipamentos são caros, até tem um cara que eu conheço, ele fala assim, hoje em dia o cara com dinheiro, ele pensa 30 vezes antes dele comprar uma rádio, né? Se é que então é complicado, não é hoje as opções que tem, internet, podcast, algumas rádios estão trabalhando. Você já tem aí na Europa já deve ter rádio com imagem, né? O Sim, cara sim. normalmente é web rádio, né? É web É, rádio normalmente isso. não só o web rádio, mas a própria emissora de rádio que também emite para a internet, né? Ah, tá. Ela deixa uma câmera no estúdio e Exato, a pessoa vai vendo pelo próprio site. Educativa exato. também tem isso. Quer dizer, são desafios que a rádio enfrenta. Aí, no caso, é concessão também, né? Concessão do Estado. Mas funciona de uma forma diferente. As rádios locais, que são pequenas rádios que ficam nas localidades, são rádios pequenas, e geralmente elas são suportadas por associações, por cooperativas, Hum, né? Agora, as rádios grandes, as grandes emissoras que pertencem aos grupos de comunicações, sim, eles têm a concessão e têm que pagar todos os anos aquela concessão, né? Mas, entretanto, é de uma outra forma, através de um grupo de comunicação. entendi, exato. Então, quer dizer, essas rádios pequenas volta do início do rádio, na história do rádio, as pequenas rádio-clubes Exato, espalhadas por todo o mundo aí, né? Aí perfeitamente. foi assim o início do rádio e os grandes grupos vão na realidade, ver o que é melhor para eles com relação à rentabilidade, ao investimento na mídia, enfim, é isso aí. E, por exemplo, aí em Portugal e na Europa também, acho que você sabe me dizer, existe também o recolhimento para ECAD, para um departamento do governo que repassa para os compositores das canções que tocam? Como é que é isso aí? Existe. Aqui em Portugal, vamos falar agora de Portugal, existe uma associação chamada SPA, que é a Sociedade. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Sociedade Portuguesa de Autores, penso que seja isso, o SPA, que é uma espécie de ECAD, que também recolhe, as emissoras de rádio fazem depois do seu playlist, enviam para lá, pagam os direitos relativamente àquelas execuções das emissoras, e o SPA, que é a Sociedade Portuguesa de Autores, recolhe aquele valor e é distribuído para os autores das músicas que são executadas. Neste caso, aqui em Portugal, uma música, por exemplo, do Roberto Carlos que passa aqui, o Roberto Carlos vai receber os seus direitos por aquela execução aqui na Record FM ou qualquer outra emissora que vai pagar os direitos daquela canção e, obviamente, mesmo saindo de Portugal, ele vai receber no Brasil os direitos relativamente àquela música. Ah, entendi. E existem rádios AM ou são todas FM aí em Portugal e na Europa ou não? O Portugal, AM por aqui exemplo. ele já deixou de existir, né? É inviável ter o AM
pela questão da qualidade musical, e pela questão também dos receptores, que já não funcionam, e pela grande despesa que um transmissor de AM dá, né? Um transmissor de AM é muito diferente de um transmissor FM, uma despesa muito maior. Então, o O rádio AM alcance, o transmissor tinha que ser muito forte, porque o alcance é muito mais longo, né? é bem mais amplo. Eu ainda lembro de ouvir algumas emissoras de rádio de fora, em ondas curtas, num Uhum. rádio antigo que meu pai tinha lá em Fortaleza, um rádio Filco Itachi. Nossa, desse tamanho assim, ó. Um rádio Ford, da marca Global. Ford, de carros, Ford. Eu lembro disso aí. Tinha. E então ouvia muita rádio espanhola, rádio da Argentina, a própria, aquela Rádio Sociedade da Bahia também, nós ouvíamos, né? É uma referência do Nordeste, a Rádio Sociedade da Bahia. E ouvimos rádios da Espanha, rádios da Inglaterra, tudo em onda curta. Era muito interessante poder ouvir aquelas emissoras de rádio. Entretanto, tanto as ondas curtas como as ondas médias, elas já estão em desuso, né? Aqui em Portugal não há mais quaisquer emissoras de rádio. Havia a Rádio Nacional e a Rádio Renascença, mas creio que já não estão mais a emitir devido à própria migração para o FM. A tendência também é a mesma coisa no Brasil. É verdade. Em Ribeirão Preto só tem uma rádio AM, só AM, eu não sei como é que ela está se sustentando, né? É E difícil, tem locutores antigos lá, locutores muito bons, antigos, que já estão se aposentando, ou já aposentaram, deve fazer o rádio só por amor só, já estão aposentados, né? Então aqui nós falamos, né, sobre a questão do que a gente tem de objetivo, passa a ser obrigatório as rádios terem locutores durante 18 horas por dia, né? Das 8, aliás, das 6 até as 24, né? E também, por ser uma concessão, tem que ser obrigatório. Acho difícil isso aqui, né? Porque, evidentemente, as emissoras vão dizer a questão da lucratividade, né? É difícil. A extinção da obrigatoriedade do ECAD para sendo facultativo, que as rádios que não recolherem essa taxa mensal deverão destinar uma verba social mensal para atividades sociais aplicadas na comunidade, bairro, ou para o ensino da atividade de radiodifusão gratuito. O que você acha dessa questão aqui? Vamos falar a nível Brasil, porque a gente não sabe, eu acredito que Portugal é muito mais sério que no Brasil, né? Com certeza as rádios recolhem e o dinheiro chega na mão do artista. E aí no Brasil a gente tem dúvidas, pelo que a gente já conversou com alguns artistas aí. O que você, por ter nascido no Brasil, ter trabalhado no Brasil, o que você acha dessa segunda questão que nós estamos colocando aqui, da extinção do ECAD, o ECAD ser facultativo, aí o valor equivalente ao recolhimento, a rádio ser obrigatório utilizar como ação social no bairro? Claudinei, eu tenho as minhas reservas. Por quê? Digamos que eu sou um artista. Eu tenho muita música que toca nas emissoras de rádio e recebo os direitos autorais devido a estas canções. Recebo. Se a partir do momento que eu vou deixar de receber os Alguém vai direitos chiar, né? pela execução da minha canção numa emissora de rádio, eu estou a ser penalizado por algo que está fora do meu alcance. Se eu não recebo os meus direitos relativamente ao ECAD, então há algum problema com aquela instituição e que isso deve ser investigado, né? Deve ser investigado. Vamos fazer aqui uma outra situação hipotética. Vamos falar de uma situação real. Houve agora a pandemia e eu, através do Claudinei Poladian, tive a oportunidade, a honra de entrevistar um dos maiores músicos e compositores que o país tem, chama-se Nico Rezende. E o Nico Rezende confidenciou-me a mim a dizer assim: olha, Cláudio, a situação agora, estamos ainda em pandemia, foi muito difícil, nós não tivemos concertos, mas eu tenho muitas canções e recebo ainda os meus direitos autorais para viver, conseguir me manter. Tivemos Sem que fazer dúvida. lives aqui para angariar dinheiro, para ajudar os nossos técnicos, ajudar os nossos músicos, porque eles sim não têm direitos autorais e vivem dos concertos, vivem dos espetáculos. E tivemos que angariar dinheiro para eles. Então, grandes compositores, médios compositores, recebem todos os meses, mesmo que seja pouco, mas recebem algum dinheiro
relativamente às suas canções, às suas autorias, que são executadas nas centenas e milhares de emissoras de rádio em todo o Brasil. Agora, se há realmente desvios, se há indícios de que a coisa anda muito mal, a funcionar mal e de maneira equivocada no ECAD, essa situação ela deve ser investigada e os seus Sim, autores devem ser punidos dentro do rigor sim, da lei, não é? E sim, não concordo. penalizar o artista que está a oferir rendimentos relativamente ao seu direito de execução das suas canções. Isso tem a ver também com o seu direito de imagem, isso deve ser levado em consideração, olhando pelo lado jurídico, né, da coisa, e a própria emissora de rádio, que tem até Recolhe algum todo mês, gosto, né? recolhe todo mês, e algumas têm até algum gosto de ajudar os artistas, porque Sim. os artistas vão à cidade, dão entrevistas nas emissoras, prestigiam as emissoras, mandam IDs, Criam, não é? gravam vinhetas, né? Pois, mandam seus IDs, isso é importante. Então, alguma coisa tem que ser feita para investigar o desvio, né, e canalizar realmente o dinheiro que é recolhido e canalizado verdadeiramente para o artista que tem o seu direito. Então, por isso que eu vejo com alguma reserva uma suposta alteração deste recolhimento ser facultativo. Claro. Eu, como se fosse músico, não iria concordar logo de todo. Se fosse dono de uma rádio, eu ia dizer, já, não pago mais. E vou aqui comprar aqui meia dúzia de cestas básicas e vou distribuir para os pobres. Pronto, já é uma solução. É Não verdade. é, não é por aí que seria uma solução muito aceitável de um modo geral, olhando pelos dois lados, do lado do artista É, e o uhum. próprio lado do proprietário de uma emissora de rádio, né? O que eu acho que realmente está sendo muito, muito interessante essa entrevista por vários aspectos e a questão da seriedade. Toda fraude, onde quer que aconteça, tem que ser banida e ser punida dentro da lei. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que ser feito uma, uma investigação no ECAD. O ECAD tem que abrir as portas para os artistas, abrir a porta para os representantes dos artistas, o sindicato dos artistas, o sindicato das rádios, para que possam ver se realmente esse dinheiro está chegando na mão desses artistas, se as rádios estão recolhendo todo mês, corretamente, né? A educativa recolhe todo mês, a gente passa, o meu programa eu faço a relação de todas as canções, coloco o nome do compositor, não faço mais que obrigação, passo isso aí para o Juliano, que é o diretor operacional, ele faz o recolhimento, e eu concordo com você, porque de repente a rádio vai. Tem que fazer uma praça aqui, então tem que fazer uma praça aqui para o bairro. Muitas vezes o bairro está precisando de outras coisas. Constrói uma praça, posta uns banquinhos ali, corta o mato, cimento ali do lado, pronto, ó, gastei 20 mil reais. 20 mil reais, estou falando baixo, né? Gastei 30 mil reais aqui para fazer essa praça, eu não preciso recolher o ECAD durante 6 meses, alguma coisa assim. Quem é que vai comprovar isso aí? Se não foi superfaturado a construção dessa praça, e você está coberto de razão, né? A gente tem que, por isso que eu falei, eu tenho que entrevistar o Cláudio, porque ele vai trazer uma outra situação que é na Europa, né? E eu percebo que o Brasil está um pouco atrasado em várias questões aí do rádio, e você mostrando que o negócio funciona aí, e se a fraude, a punição, a investigação e a punição, concordo plenamente com você. A gente não pode prejudicar as rádios que pagam o recolhimento, não podemos prejudicar os artistas que recebem, né? Se existe algum desvio da rádio que não está recolhendo ou do artista que não está recebendo, o ECAD não está repassando, é fraude. E toda fraude ela tem que ser combatida e punida, sem dúvida nenhuma. E a questão do locutor, eu acho que você esclareceu bem os locutores que estão se formando aí no Senac. Você tem que ter um projeto. Você tem que um projeto de rádio, né? Não adianta você ter uma voz bonita e só chegar lá com a sua voz você vai conquistar
o dono da rádio, o presidente da rádio. Agora você tem que ter um projeto de um programa, que público você for atingir, e levar para aquela rádio onde se assemelha mais próximo ao seu programa. Pode não dar certo em Ribeirão Preto, mas pode dar certo em Franca, pode dar certo em Campinas. Você tem que levar debaixo do braço um vendedor de sonhos, um vendedor de emoção, que vai colocar debaixo do braço, né, não é nem numa fita cassete, num pendrive, para que você possa levar isso aí para o seu público, né? Mas suas considerações finais, meu amigo, foi um prazer falar com você mais uma vez, agradecer a oportunidade que você tem me dado e a gente cada vez mais entrosados e desenvolvendo os artistas no Brasil, conhecidos ou não, e também o seu programa maravilhoso, que é um grande sucesso, que é a Raiz do Brasil. Claudinei, quero agradecer a oportunidade de falar para você e também para as pessoas que estão assistindo agora essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de poder levar um pouco da minha experiência e contar um pouco da minha história dentro do rádio. Hoje o rádio é exercido por mim como um hobby, né? Eu tenho outra atividade, eu sou jurista, e o rádio é a minha válvula de escape, é o meu hobby, não é o meu tudo, porque o rádio não paga as minhas contas, né? Eu faço apenas por amor, apenas São por amor, dois, são dois. mas faço com muito gosto, com muito amor Claro. e sempre encarando como um serviço, prestando um serviço às pessoas através da música, através de um sorriso, através de uma palavra. Então, eu quero também deixar uma palavra de incentivo aos mais jovens que têm o sonho de trabalhar numa emissora de rádio. Nós já tivemos dias melhores no rádio, é verdade, mas o rádio vai continuar, há muitos desafios e, obviamente, que no futuro vai necessitar de haver uma renovação, e essa renovação vai passar através dos mais jovens, né? Deve ser através dos mais jovens que estão a começar a carreira agora e a galgar os seus espaços nas emissoras no Brasil. Não desistam dos seus sonhos, adaptem-se ao movimento. O rádio é movimento e nós temos que nos adaptar a ele. E cada adaptação é um aprendizado. Então nós temos que levar isso sempre em consideração. Se você está numa rádio hoje, que é uma rádio popular, e amanhã vai para um outro estilo de rádio, você tem que se adaptar. Se vai fazer uma função no rádio hoje como apresentador, e amanhã, no outro dia, vai apresentar um outro tipo de programa de rádio, também tem que se adaptar. E tudo isso é aprendizado, é um aprendizado. E se você realmente gosta do rádio, você quer um rádio para a sua vida, você tem que estar com a mente e o coração aberto para ter em consideração que tudo é movimento, tudo está a mudar. E é assim que nós aprendemos, é com a mudança, com esta renovação que nós estamos a buscar agora, fazer o rádio conforme é feito hoje. Eu não consigo fazer o rádio como é feito no passado. O único rádio do passado que eu faço é a minha pontualidade e o meu compromisso. Mas se a rádio hoje que eu trabalho mudar a sua proposta e eu tiver que mudar o tipo de comunicação, vamos trabalhar, vamos aprender a mudar e vamos dar o nosso melhor, porque isto aqui é o movimento e o aprendizado. Portanto, esta é a minha palavra de incentivo àqueles que pretendem trabalhar na rádio, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em São Paulo, no Ceará ou fora do Brasil, quem sabe, no futuro. Não desista, dê o seu melhor, aprenda, passe a ouvir músicas também do passado, que há músicas icônicas que fizeram parte da vida de muita gente. Temos que saber separar o joio, né, da coisa, porque há muita coisa no mercado fonográfico brasileiro que não vale a pena nós citarmos agora, mas há muita coisa que só é vendida como a nova música brasileira, e eu não gostaria que a nova música brasileira fosse vista desta forma, mas sim através dos grandes autores que vêm desde o tempo de Cartola, desde o tempo de Dick Farney, e do Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps, que começou com a banda em 1959, né? Quer dizer, a música brasileira tem uma história riquíssima, não é isso que nós temos hoje, né? Então, este movimento nós temos que acompanhá-lo, mas temos que saber separar as coisas para também o nosso próprio aprendizado e também para a nossa boa execução do próprio trabalho. Um abraço para você, Claudinei. Continuamos com a nossa parceria, aguardando aqui novos artistas para podermos divulgarmos aqui no programa para todo o país. Um abraço para todos que estão a ouvir agora essa nossa conversa Essa aqui nossa conversa. descontraída. Só tem uma coisa que ele não muda, gente. A rádio pode mudar, ele faz qualquer estilo. É a rádio chegar para ele e falar: você tem que torcer para o Sporting. Ele vai ter Dá que não, deixar. cara. Então, a N Benfica
Roxo. Eles vão jogar hoje, tá? Benfica e Sporting vão jogar agora. Ah, já já você vai assistir, pegar aquele vinho e assistir, né? Tá Vamos lá, certo, meu vamos irmão. aproveitar o final Obrigado, de domingo. querido. Obrigado, foi um prazer conversar com você novamente e você enriqueceu muito meu trabalho e o trabalho da nossa equipe aqui no projeto integrador do Senac, os desafios do rádio do século XXI. Obrigado, meu querido. Uma boa tarde para você. Fique com Deus e boa Páscoa, restos de Páscoa para você. Tá bom? Obrigado, boa Páscoa para ti e para todos. Sempre à disposição do amigo. Tá bom, querido. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.